Olá, meus seres! Eu espero que vocês estejam todos muito bem, mantendo a sua ritmicidade de estudos, porque nós vamos continuar a nossa genética e chegamos no caso de herança quantitativa, um caso de interação gênica que você assistiu às aulas anteriores aqui no nosso canal. E já convido você, se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like para o mais rápido possível que a nossa aula estiver disponível, ela chega até você para você resolver os seus problemas estudantis em biologia. Se eu olhar para essa herança quantitativa, você vai pensar na quantidade, em contar ali uma quantidade de genes. Então ela pode ser chamada de herança quantitativa ou poligênica. Ela tem um efeito cumulativo desses genes. Lembra que os genes eram as receitinhas e a gente representava ele por letrinhas? Eu coloquei aqui maiúsculo Azão e Bzão como sendo alelos chamados de aditivos. Azinho e Bzinho como alelos não aditivos. Então agora a gente não vai pensar naquela relação de dominância ou recessividade. A gente vai pensar em adicionar características ou não. Então os alelos aditivos são representados pela letra maiúscula e eles vão adicionando característica ao fenótipo, e o quanto os alelos não aditivos não farão essa percepção direta. Nós temos aqui na herança quantitativa várias dúvidas e perguntas. Por exemplo, na nossa espécie, o fenótipo cor da nossa pele. Nós já tivemos modelos para descrever a cor da nossa pele com 2 genes, com 3 genes. Será que existem mais? O nosso crescimento, a nossa altura, a nossa estatura. Pais altos tendem a ter filhos altos. Segue um padrão de herança quantitativa? Até questões mais abstratas, como a inteligência humana. Será que existem genes que determinam também ou influenciam essa inteligência humana? E eles teriam um efeito cumulativo? Então existem várias e várias perguntas ainda a serem respondidas na sua totalidade. Parcialmente elas são respondidas já. Quando nós olhamos para a herança quantitativa, a gente sabe também que existe uma forte influência ambiental. Mesmo nessa condição abstrata que eu falei de inteligência, a influência ambiental, ou seja, do meio ao nosso redor. É comum as pessoas ao seu redor lerem, buscarem informação, tentarem discutirem as informações no mundo das ideias, fazerem buscas, observarem estudos, fazerem estudos. E isso, teoricamente, vai influenciando as pessoas ao nosso redor. Se eu olhar para a minha alimentação, será que ela vai influenciar no meu crescimento? Sim. Se eu vou olhar para a minha exposição à luz solar, será que ela vai influenciar na pigmentação da minha pele? Sim. Então nós sabemos que as heranças quantitativas ou poligênicas, elas sofrem uma forte influência ambiental. Então nós teríamos esse pensamento aqui. E a gente vai para o experimento de 1910 do cientista sueco que analisava o fenótipo cor do trigo. Variedades de trigo que ele observava tinham uma coloração. E ele percebia que no cruzamento de plantinhas com o fenótipo vermelho escuro com brancas, nasciam plantinhas vermelhas. E a partir daí ele começa a fazer uma possível determinação desses fenótipos baseada nos genótipos. Então você vai olhar para essa condição aqui, ó. Fenótipo branco para coloração do trigo. Alelos, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Ou seja, não tem nenhum alelo aditivo, nenhuma letra maiúscula. Então, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho seria a expressão mínima, ou fenótipo branco. Agora, quando você tem um alelo aditivo, independente de ser o A ou ser o B, vermelho claro. VC vai ser o vermelho claro. Se eu tiver 2 alelos aditivos, ó, que são maiúsculos, o A ou o B, ou 2 As ou 2 Bs, aí nós temos o fenótipo vermelho. Se eu tenho 3 alelos aditivos, Azão, Azão, Bzão, alguma coisa no caso, Bzinho, ou Azão, Azinho, Bzão, Bzão, 3 alelos aditivos, vermelho médio. E aí, se eu olhar para os 4 alelos aditivos, ou seja, a expressão máxima
eu vou ter um trigo com o fenótipo vermelho escuro. Então aqui você não tem nenhum alelo aditivo, 0. Aqui você tem 1. Aqui você tem 2. Aqui você tem 3. E aqui você tem os 4 alelos aditivos. Então a quantidade de alelos desses genes influencia, obviamente, na expressão da coloração fenótipo cor do trigo. Quando você cruza plantas de híbridas azão, azinho, bezão, bezinho, ou duplo heterozigóticas, você cai naquela distribuição lá de um quadrinho mais amplo de Mendel, lembra? Esse pezinho de milho aqui faz... De milho não, de trigo. Esse aqui é o papai trigo e essa é a mamãe trigo. E aí você vai ver cruzamento. Pode produzir os 4 gametas, 4, 4. Azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Aqui 4 gametas e você vai juntando. E você vai analisar essas características. Quando você analisa azão, bezão, expressão máxima, os 4 alelos aditivos. Azinho, bezinho, expressão mínima, nenhum alelo aditivo. E aí depois você vai analisar. Aqui você tem 3 alelos aditivos, 3 alelos aditivos, 3 alelos aditivos, 3 alelos aditivos. Depois você vai analisar 2 alelos aditivos, 2 alelos, 2 alelos, 2 alelos, depois 2 alelos, 2 alelos, depois 2 alelos. Quando você olhar 6 indivíduos com 2 alelos aditivos. Você vai olhar um alelo aditivo, um alelo aditivo, um alelo aditivo e um alelo aditivo. 4. Então, nós vamos ter uma proporção fenotípica de 1, 4, 6, 4, 1. Isso aparece lá 1 sobre 16, 4 em 16, 6 em 16, 4 em 16, 1 em 16. Lembra lá do 9331, da segunda lei de Mendel? Proporção fenotípica do cruzamento de plantas de híbridas, 2 características, cor da ervilha e forma da ervilha. Falei para você, a segunda lei vai ser a base para os próximos estudos. Então, aqui nós temos uma variação na distribuição dos fenótipos, na proporção fenotípica, porque você tem o caso de interação. Então, você tem que pensar que para ter a expressão máxima, ou seja, vermelho escuro, 4 alelos aditivos. 3 alelos aditivos, que são representados pela letra maiúscula, vermelho médio. 2, vermelho. 1, vermelho claro. E nenhum branco. Então, a gente vai ter 1 em 16 para a expressão máxima e para a expressão mínima. Isso pode aparecer em gráfico em prova. Quando aparecer um gráfico em escadinha, 1, 4, 6, 4, 1. Percebeu? O gráfico em escadinha. Aqui a quantidade de indivíduos, aqui as classes fenotípicas. Então, as provas podem chamar vermelho escuro, vermelho médio, vermelho, vermelho claro e branco de classes fenotípicas. Você tem 5 classes fenotípicas para essa característica cor do trigo. E a distribuição, quando você cruza 2 plantinhas de híbridas ou duplo heterozigóticas, ou seja, azão, azinho, bezão, bezinho, cruzado com azão, azinho, bezão, bezinho, vai ser 1, 4, 6, 4, 1. E você conta aqui, 1 vermelho escuro, 1 branco, aí você vai ter vermelho médio, 4, vermelho claro, 4 e vermelho, 6. 1, 4, 6, 4, 1. Vai aparecer um gráfico em escadinha. Quando nós pensamos também nos humanos, a altura dos humanos, a maioria dos humanos tem uma altura média. Eles não são nem muito baixos, nem muito altos. Então, provavelmente, suspeitamos de uma herança quantitativa para determinar a nossa estatura. E aqui, no gráfico, independente da herança quantitativa, ele vai aparecer um gráfico assim, com uma distribuição entre fenótipos, muitos intermediários, e aí você vai suspeitar que a determinação é por uma herança quantitativa. Você vai lembrar dessa relação aqui, ó. Número de alelos, mais 1. 1, 2, 3, 4 alelos, mais 1. É igual ao número de fenótipos ou classes fenotípicas. Então, eu tenho 4 alelos. Azão, azão, bezão, bezão, ou azinho, azinho, bezinho, bezinho, qualquer um deles.
4 alelos. Mais uma, mais um, 5. Isso é igual ao número de fenótipos ou classes fenotípicas. Então, sempre. Professor, mas eu fiz uma questão que tinha azão, bezão, cesão. Quantos alelos tem ali, jovem? Quantos alelos tem ali, jovem? 6. Quantas classes fenotípicas vão ter? 7. E número de alelo mais 1. E aí você tem o número de classes fenotípicas. Vermelho escuro, uma classe. Vermelho médio, vermelho claro e branco. Então você tem 5 classes fenotípicas ou fenótipos e você tem essa distribuição na herança quantitativa. Pode aparecer tamanho de pé de milho, peso de abóbora. Você vai usar as referências que te derem no comando da questão. Na minha próxima aula, convido você a assistir, eu vou fazer exercícios que falam sobre interação gênica dos diferentes tipos e vão trazer casos de herança quantitativa. Então assista a próxima aula também. Eu espero que você tenha assistido as outras na nossa maratona em genética para você brilhar nos seus estudos em genética. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like, ative as notificações, manda sua dúvida que o mais rápido eu respondo você. Um abraço e bom estudo para todos vocês.